Eliezer Silva. Queridos, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando aqui um estudo sobre a Palavra de Deus. Vamos ler no livro de Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 2 e versículo de número 1 até o 7. Diz assim: E o anjo da igreja que está em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja, aqui está falando da primeira carta da igreja, para as igrejas da região da Ásia. E essa igreja de Éfeso, ela recebeu essa carta e Deus, Jesus, aqui ele fala para João que ele tinha uma coisa a favor da igreja. O que é? Você odeia, no versículo 6, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Ou seja, Jesus, ele não tem só algo contra a igreja. Não. Se a igreja tem alguma coisa a favor, aos olhos de Jesus, ele também tem consideração por isso. E aqui, nesse estudo de hoje, eu quero explicar melhor sobre as igrejas, e fazer com que nós entendamos o que é uma igreja. Então, eu pesquisando no dicionário de enciclopédia bíblica, fala assim: igreja. A palavra grega igreja significa literalmente chamados para fora, e assim refere-se a um grupo de pessoas chamadas para saírem do pecado no mundo e servirem ao Senhor. A igreja não é nenhum tipo de instituição ou objeto impessoal. É um corpo constituído de componentes vivos. Como um organismo vivo, a igreja pode sentir medo. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 11, fala sobre a história de Ananias e Safira, aonde a igreja, as pessoas que ouviram esse acontecimento, sentiram grande temor, Fala assim, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Depois, com o tempo, você pode também estar lendo o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja pode também orar. Em Atos, capítulo 12, no versículo 5, diz assim: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. No anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas. Montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro.
Então aqui fala, né, o poder da oração da igreja. A igreja que ora, a igreja que busca a face de Deus tem, né, a autoridade, legalidade para mover nas regiões celestiais. Abrindo um parênteses, Paulo ele comenta numa de suas cartas que a igreja que ora, ela tem intimidade com Deus. Tiago fala que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Então é o poder da oração. E a igreja também pode falar. Como um organismo vivo, a igreja fala. No livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 17, diz assim: 18:17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Mateus 18:17. Aqui está falando de como tratar a ofensa de um irmão. Tá bom? Então, isso é igreja. Mas aqui no versículo 1, começa assim, ó. Ao anjo da igreja que está em Éfeso. O que é o anjo? Anjo é mensageiro. Mensageiro da vontade de Deus. Cada igreja cristã tem o seu anjo, representando a presença divina e o poder de Deus na igreja. É ele garantia divina da vitalidade e eficácia da igreja. Então o anjo é o pastor, ou o ancião, ou o padre, responsável pelo grupo de pessoas que foram chamados para saírem do pecado no mundo. Tá? Então o anjo da igreja é o responsável pela igreja. E aí fala que essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Se nós voltarmos no capítulo 1, versículo 20, fala assim, ó: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos da igreja e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, a Bíblia por si própria, ela já se explica. Não precisa a gente estar quebrando muita cabeça para entender ela. Basta a gente ler com atenção e, antes de ler, orar. É importante a oração. No versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. O versículo 2 e 3, Jesus está esclarecendo para a igreja de Éfeso como é a vida dela aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. E então Jesus, ele sabe, né, o trabalho que nós fazemos, tudo que nós fazemos, Jesus sabe. E quando ele fala que não tolera homens maus, a palavra tolerar pode ser suportar ou sofrer por causa de homens maus. Então é não aguentar homens maus, tá bom? Também no versículo 4, Jesus começa falando: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5, eu vou ler até o 6, tá bom? Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. No versículo 6, os nicolaítas eram uma seita herética que desenvolveu um sistema de transigência com a sociedade pagã e se infiltrou na igreja. Ao que parece, ensinavam que a liberdade espiritual lhes dava espaço para praticar a idolatria e a imoralidade. A tradição identifica-os com os Nicolau,
prosélito de Antioquia, e um dos 7 primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. Embora não haja provas disso, em Pérgamo um grupo semelhante sustentava os ensinos de Balaão. E nós vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo mais para frente. E por influência deles, os israelitas passaram a comer alimentos sacrificados aos ídolos e cometerem fornicação. Em Tiatira eram os seguidores da rainha má, Jezabel. A julgar pelas tendências heréticas, parece que os 3 grupos eram nicolaítas. Uma seita nicolaíta surgiu mais tarde entre os gnósticos no século III, como informa os pais da igreja da época, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano. Talvez sua origem remonte ao grupo condenado em Apocalipse. No dicionário, Nicolaitas é dividido por 2 palavras, Nical e Laitas. Nical significa conquistar e Laitas significa o povo, a massa, e a plebe ou a multidão. Então, o que eu posso deduzir com isso? Juntando as 2 palavras, Nical, Laitas, significa conquistar a massa, conquistar o povo. E é o que o estudo aqui fala, que essa seita herética conquistou o povo a cometerem pecados. É um tipo de seita que pecado não é pecado. Pecar é normal. Um exemplo. Jesus, ele abomina a mentira. E a pessoa mente. A Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E quem mente é filho de Satanás. Tá bom? Então, para nós vivermos na Bíblia, estudarmos a Bíblia, vamos saber o que a Bíblia fala para nós, o que é pecado e o que não é pecado. E isso é um assunto que nós iremos abordar mais para frente. Agora, nós estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia, né? Sendo as 7 igrejas que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3. Tá bom? E aí, para nós encerrarmos, no capítulo 2, versículo 7, fala assim, ó: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A árvore da vida era a princípio a palavra persa que designava um jardim público. Em Apocalipse, simboliza o estado escatológico em que Deus e os cristãos são restaurados à comunhão perfeita existente antes de o pecado entrar no mundo. Ou seja, essa árvore da vida, esse direito da árvore da vida, vai ser a comunhão que nós, homens e mulheres, tínhamos com Deus antes de Eva e Adão comerem do fruto, né? Antes de entrar o pecado no mundo. Mas fique tranquilo, que a Bíblia, ela também nos dá respaldo sobre isso. E é aqui que eu vou encerrar a nossa aula de hoje. A Bíblia fala que através de um homem entrou o pecado no mundo, né? E todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas por um outro homem, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que se fez carne para nos salvar na cruz do Calvário, então, através dele, nós fomos agora restituídos. Nós fomos agora chamados não só de criatura, mas fomos chamados de filhos de Deus e co-herdeiros da herança com Cristo Jesus. Então, nós, a igreja de Cristo, vamos lembrar, né, aonde a gente caiu, onde nós erramos. Volta lá, meu irmão, minha irmã, se arrepende. Talvez você orava 10 minutos e agora não consegue orar 2, 1 minuto, não consegue dobrar o joelho para orar 1 minuto. Mas lembra desse tempo
e volta a praticar a oração, obras boas. Talvez você era do tipo de pessoa que ajudava, né, o próximo, mesmo um exemplo tão simples, né? Ajudar uma pessoa com um deficiente de locomoção a atravessar uma rua, ou ajudar o próximo de forma geral. Volta, pratique essas obras, pratique aquilo que Deus colocou no seu coração quando você conheceu a palavra de Deus. Não se corrompa por causa desses falsos ensinamentos, né, de nicolaítas, que conquistam o povo e aí depois leva o povo para o inferno por causa do pecado. Então não, vamos despertar enquanto é tempo, vamos fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Então, que nós possamos, nesse dia, guardar a palavra de Deus e que nós possamos também ser sensíveis à voz de Deus. Um abraço, que a paz do Senhor Jesus esteja nos vossos corações, e qualquer dúvida pode me mandar mensagem ou me ligar, que eu estarei à disposição, tá bom? Deus os abençoe e fiquem na paz.